para adorar o Senhor junto com você. Gênesis 12, 1-4 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Obedeceu Abraão. Aceitou Abraão a aliança que Deus havia lhe proposto. Ontem, um pouquinho no casamento, eu citei até esse texto e falei sobre essa questão da aliança. Não vou repetir a palavra, mas eu quero pegar um gancho na palavra de ontem, que na verdade o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, Ele fez uma aliança com este homem, e sobre esta aliança havia promessas. Mas o homem quebrou a aliança, e o Senhor Deus, Ele quer restaurar isso com o ser humano. E nesse propósito de restaurar isso com o ser humano, Deus começa a idealização de um projeto. E neste projeto entra aí a história de Abraão. E Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E Abraão aceita essa aliança. E nessa aliança está inserido promessas. Essa aliança está inserido mudança de história. E essa aliança está inserido a manifestação da glória de Deus. Toda aliança que Deus faz com o homem tem um objetivo: a manifestação da glória de Deus. E Deus foi levando Abraão. Abraão era casado, a sua mulher era estéril, e Deus começa a cumprir a promessa. Aquela mulher estéril gera um filho, e daquele filho gera uma grande nação. E Deus faz aliança com esta nação. E essa nação perdura, e com o passar dos anos, Deus cumpre, através da sua promessa, o enviar do seu Filho, a encarnação do Deus Filho, através dessa nação, trazendo a divindade à terra, trazendo a acessibilidade do homem a Deus e de Deus ao homem, fazendo um caminho aberto para o homem chegar à presença de Deus, e o homem receber de Deus aquilo que Deus tem para ele. E Deus cumpre esse propósito, envia Jesus Cristo através da nação de Israel, através da descendência de Abraão, e faz com que todas as famílias da terra tenham a oportunidade de serem abençoadas. Eu pergunto: você está inserido nessas famílias abençoadas? Amém. Está inserido nisso? Então, a aliança de Deus é para você, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus inicia seu ministério, Jesus chama homens, discípulos, e Jesus faz aliança com esses discípulos. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22, depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, Ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos, e uma das vezes que Ele apareceu aos seus discípulos, Ele disse: paz seja convosco. Ele entra num lugar onde os discípulos estavam fechados naquele lugar, e aqueles discípulos se assustam com aquilo, e Jesus diz: paz seja convosco. E Ele disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quando Deus fez aliança com o homem no jardim do Éden, Deus colocou um pacto. Era o pacto da obediência, e este pacto perdurou. Já com Abraão, este pacto ele se materializou com a nação de Israel através da circuncisão. Agora, já com a nova vida, a nova esperança em Cristo Jesus, Jesus também faz um pacto com o homem. E Ele sopra, assim como Deus havia soprado no homem. Lembra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem e fez do pó da terra um boneco de barro e soprou o fôlego de vida, o ruá de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o mover de Deus veio sobre aquele homem tornou-se alma vivente, e aquele homem, ele se diferenciou de toda a criação de Deus. Adão foi a diferença da criação de Deus, porque Adão recebeu diretamente de Deus a sua vida, o seu fôlego de vida. E nós encontramos agora em João capítulo 20, 21, 22, Jesus soprando sobre os seus discípulos
o Espírito Santo. E ele disse: recebei o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que esta ação de Deus, essa parte divina de Deus, a terceira pessoa divina, a terceira pessoa divina, o Espírito Santo, ele manifesta na vida do ser humano. Ele veio para e está para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E a palavra de Deus, Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, que quando ouviste a mensagem do Evangelho e recebeste esta mensagem, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está querendo dizer? Que quando o homem ouve a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, e ele recebe este Evangelho, ele recebe o selo de Deus na sua vida, ele recebe a marca de Deus, aquilo que caracteriza a aliança de Deus com o homem. E o mesmo apóstolo Paulo, na sua mesma carta de Efésios 5:18, ele diz, na segunda parte desse versículo, diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. A aliança de Deus com o homem, lá no Velho Testamento, com Abraão e a sua descendência, era uma marca no corpo do homem, a circuncisão. Agora Deus está dizendo que a aliança de Deus com o homem é a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Ele recebe o Espírito Santo ao receber a mensagem do Evangelho, mas ele precisa ser cheio. Isto é, Deus não quer aliança com parte de homens. Deus não quer aliança com uma parte da pessoa. Deus quer aliança com todo o nosso ser. E o nosso ser é constituído de corpo, alma e espírito. Deus quer uma aliança com o teu corpo. Esta aliança precisa fazer parte do teu corpo, nas tuas atitudes, nas tuas palavras, na tua aparência. A palavra de Deus diz que nós resplandecemos a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e ver a glória de Deus. Você não precisa dizer nada, elas precisam ver a glória de Deus. E quando isso acontece, é a aliança de Deus com você. As pessoas precisam te ouvir e ela ver explícito nas tuas emoções a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver você ligado intimamente com Deus, a ponto de se tornar o que Jesus almeja e deseja. Pai, que eles sejam um em nós como eu sou um em ti. João 17. Esta é a aliança de Deus conosco. Esta é a forma de vivermos esta aliança. E Deus, ele sacramentou esta aliança lá em Atos capítulo 2, quando mesmo os judeus, os apóstolos, os discípulos, recebendo o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo, mas eles ainda não estavam totalmente tomados pelo Espírito Santo. Eles estavam no cenáculo fechado, com porta fechada, com medo dos judeus, com medo da perseguição. E a palavra de Deus diz que, de repente, lá em Atos capítulo 2, versículo 1, no dia do Pentecostes, desceu sobre eles que estavam no cenáculo, como que línguas repartidas do fogo, e foram cheios do Espírito Santo, e eles perderam o medo, perderam o temor, eles se envolveram com a glória de Deus, e eles abriram a porta e foram propagar o Evangelho ali. E exatamente neste momento, amados, entra em cena a igreja de Cristo. Entra em cena a nossa história, entra em cena a tua história. E Atos, ele relata exatamente como a igreja primitiva vivia. Ela vivia envolvida pelo Espírito Santo, ela vivia tomada pelo Espírito Santo, ela vivia realmente encharcada pela glória de Deus, pela unção de Deus, a ponto de que eles olhavam para os outros e eles tinham mais interesse na vida alheia do que na sua própria vida. A preocupação deles era com os outros, com os irmãos, e por isso que a palavra de Deus que todos os dias eles se reuniam no templo e nas casas. Eles tinham necessidade do contato humano, da comunhão, do relacionamento. Eles tinham prazer nisso. Alguma coisa havia acontecido no meio deste povo
que havia mudado esta concepção de individualidade, de egoísmo, de egocentrismo, de partidarismo e tudo que é ismo, né? Tirando o cristianismo, nada presta, inclusive o comunismo. E o capitalismo sem o cristianismo está acabado também. Tá? Fecha o parênteses aí, ou deleta isso que eu disse. Mas vamos aqui ao que a palavra do Senhor diz. E a palavra de Deus mostra que o selo de Deus em nós, o selo desta aliança é o Espírito Santo de Deus. Esta é a aliança de Deus comigo e com você. Você tem essa aliança? Amém. Você tem essa marca? Amém. Amém. E a minha pergunta é: o que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com esta aliança? Porque não muito distante da igreja primitiva, ainda nos tempos da igreja primitiva, a palavra de Deus diz que João foi preso na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, aprisionado, ele começou a ter revelações de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para um texto da palavra de Deus, está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 6. E João teve uma visão e teve uma palavra dirigida às 7 igrejas da Ásia. E a ordem do Senhor, porque João teve uma visão de Jesus Cristo, mas João não teve uma visão de um Cristo crucificado. João não teve uma visão de um Cristo com uma coroa de espinhos na cabeça. João não teve uma visão de um Cristo decadente, um Cristo moribundo, um Cristo cravado numa cruz. E no capítulo 1 de Apocalipse, você pode ler em casa, João começa a descrever: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente. Ele teve uma visão do Cristo glorioso, do Cristo triunfante, do Cristo poderoso, e que no capítulo 1 diz que ele passeia no meio da sua igreja. Amém, Jesus. Amém. E João começa a escrever as cartas, e eu quero ler a primeira carta, e quero me atentar para essa carta, porque o que o Espírito Santo me colocou no coração, que a igreja de Éfeso, ela não estava distante da igreja primitiva de Atos em Jerusalém. Ela foi uma sequência da igreja primitiva, mas ela já vivia uma decadência espiritual, da qual a igreja brasileira, a nossa igreja, está vivendo nesses dias, e eu digo nesses últimos dias. E diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 6. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O anjo da igreja é o ministro da igreja, é o pastor da igreja, é o líder, é o presbítero, sei lá, é o líder da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele dizendo à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você vê que até aí Deus fala de uma igreja gloriosa, de uma igreja fervorosa, de uma igreja atuante, de uma igreja fiel. Versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratica as primeiras obras. E se não venho a ti, moverá do teu lugar o teu candeeiro, o teu castiçal, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja de Éfeso. E eu poderia assinar embaixo, carta à primeira igreja batista em Alta. Que nós temos vivido isso, irmão. Quem era a igreja de Éfeso? Era uma igreja empenhada no trabalho, nas obras. É uma igreja dedicada. Eu diria que se fosse nos nossos dias, estava cheia de ministérios, pessoas envolvidas com o trabalho, grupo de louvor dinâmico, ousado, atuante, ministros, pregadores da palavra, homens e mulheres realmente que confrontam o inferno, pessoas realmente dedicadas na obra. Quem era a igreja de Éfeso? Uma igreja paciente com os fracos, uma igreja que suportava os fracos, os caídos. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Uma igreja paciente, uma igreja que olhava para os caídos e socorria, uma igreja que olhava para as pessoas necessitadas e conduía o seu coração. Quem era a igreja de Éfeso? Uma igreja que não suportava os maus, que não concordava com a injustiça, uma igreja fiel, uma igreja que procurava ser justa, uma igreja que caminhava dentro da doutrina da palavra do Evangelho, uma igreja autêntica, uma igreja real, uma igreja realmente que demarcava o lugar onde ela estava. Quem era a igreja de Éfeso? Uma igreja que provava os apóstolos e rejeitava os falsos. Quantos falsos profetas passaram por aqui e nenhum deles estão mais aqui? Quantos mentirosos vieram aqui e nenhum deles mais estão aqui? E isso muito pouco afetou as pessoas. Por quê? Porque existe no coração de vocês fidelidade ao Senhor. Existe no coração nosso, assim como existia no coração da igreja de Éfeso, uma vida de contrição a Deus. Uma igreja que passou por situações difíceis, uma igreja que suportou o sofrimento por causa do nome de Jesus. Uma igreja fiel. Uma igreja que abominava a imoralidade. Há uma igreja que abominava a idolatria. É isso que diz o versículo 6. Tenho contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram pessoas opressoras, manipuladoras, que levavam pessoas a pecar, levavam à prostituição. As doutrinas religiosas daquela época eram comandadas por essas pessoas. Mas a igreja de Éfeso, ela não se subjugou a isso, ela não se deixou se levar por isso. Era uma igreja fiel ao contexto da doutrina de Deus. Mas mesmo nesta fidelidade, houve uma reclamação do próprio Jesus Cristo, do próprio Senhor, daquele que tem cabelos brancos como a neve, daquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os seus pés como latão reluzente, aquele que tem na sua boca uma espada afiada que sai, que é a palavra verdadeira e fiel. Ele lança uma reclamação: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E talvez nós possamos perguntar: mas o que significa isso, pastor? Abandonaste o primeiro amor. Todos aqueles que vivem Jesus hoje já experimentaram o que é o primeiro amor. É aquele encontro que você teve com Cristo, que você ficou doidão, e a tua família queria te internar, que você ia na casa do irmão orar por ele todo dia, você ia na casa do pastor, que o pastor orava por ele todo dia. Tinha uma irmã que morava vizinha em casa, quando ela aceitou Jesus, todo dia ela em casa, e ela não sabia ler, e ela em poucos dias ela aprendeu a ler na Bíblia, e ela levava a Bíblia debaixo do braço com o dedo enfiado no meio. Eu já sabia o que ela queria. Ela falou: pastor, eu acho que eu te perturbo. Eu falei: não, minha irmã, você me alegra, porque eu sei onde você está aqui do meu lado. Este é o primeiro amor.
Este é o primeiro amor. É o amor por Deus. Aquela ansiedade por buscar a presença de Deus, aquela fome pelo Espírito Santo, aquela sede de Deus, aquele desejo da palavra, aquele desejo de não ver a hora do culto começar, aquele cuidado com o irmão, porque hoje é festa dele e ele me convidou, e eu não estou com vontade de dar, mas vou por amor a ele. Irmãos. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. João diz, não sou eu que digo. O reflexo do amor de Deus na minha vida está no amor que eu tenho pelo meu irmão. Esses dias eu preguei sobre isso, vou pregar muito. Éfeso foi uma igreja que deixou apagar a chama do amor de Deus. E Jesus estava lamentando isso. Uma igreja que estava perdendo a marca divina. Uma igreja que estava perdendo a aliança com o Senhor, que é o Espírito Santo. Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, não sei quanto. Não está aqui no meu esboço. Não extingais quer dizer, não apagueis. A chama, para manter acesa, precisa do combustível. Chama sem combustível é que nem palha de fósforo. Acende com a tua pólvora, apagou. No máximo, enquanto durar o pauzinho do palito. E olha lá. É por isso que a ordem de Deus veio para o sacerdócio. E o meu fogo arderá continuamente sobre o altar. Se vira. Mas Senhor, como? Se vira. O óleo está aqui, o fogo está aqui, jogue óleo no fogo. É por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja de Éfeso era uma igreja santa, estava com a mente cheia da doutrina, mas com o coração, com a chama do Espírito apagado no seu coração. Sabia o que fazer e fazia o que era certo, mas fazia por obrigação, fazia por religiosidade. Quantos vêm na igreja por religiosidade? É tão religioso que não perdem os cultos de domingo, mas não são religiosos no meio da semana, não são religiosos na comunhão com Deus, não são religiosos na oração ao Senhor, na busca ao Senhor. Religião leva pessoas ao inferno, amados. E eu quero te ver no céu. Eu quero ver você coroado de glória e recebendo aquela palavra do Senhor: vinde bendito do meu reino, possui por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Porque esta palavra é uma palavra forte, irmãos. Jesus salva, mas o que mantém a minha salvação acesa é o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo. É a glória do Senhor sobre a minha vida. O que faz eu vencer diante das dificuldades, o que faz eu vencer diante dos problemas, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. E eu não quero banco nada, não. Porque o Senhor caminha conosco. E eu estava lá sentado lá atrás, orando, triste. E o Senhor falou para mim: olha o lugar onde você está. Eu falei: mas onde eu estou? Olha para a palavra, olha na mão desse Senhor com cabelos brancos, com olhos de fogo. Olha o que ele tinha na mão direita: 7 estrelas. Olha o que o versículo 20 diz: quem são essas 7 estrelas? Você está na minha mão. Por isso não importa o que aconteça, meu amado, você está nas mãos do Senhor. Você precisa viver a glória do Senhor, você precisa viver a unção do Senhor, você precisa sair da mesmice. Nós precisamos inflamar esse lugar com a unção de Deus. Nós precisamos inflamar a Taquari com o poder de Deus. E como nós vamos inflamar? Olhando para dentro de nós? Não, olhando para a vida deles, olhando para as minhas necessidades, não, olhando para a necessidade deles.
Enquanto eu estou reclamando que eu não tenho um carro bom, não tenho uma casa boa, eles estão chorando, porque ninguém tira do caminho do inferno, ninguém os resgata da direção que eles estão indo. E uma igreja cheia da unção de Deus, ela não suporta ficar na sua condição de quatro paredes, ela vai para fora, ela proclama através do dia a dia, através da sua própria vida. A igreja de Éfeso havia apagado a chama do fogo no coração, o desejo da presença de Deus. Por isso que o cântico que foi cantado foi dirigido pelo Espírito. Nós precisamos ansiar pela glória do Senhor. Precisamos chorar: Senhor, dá-me a tua glória, senão eu morro. Eu quero a tua presença, Senhor. Moisés disse: Senhor, não me faça arredar daqui se a tua presença não for comigo. Não me faça sair deste lugar, não dou um passo se o Senhor não for comigo. A tua presença é suficiente, a tua glória é suficiente. Mas nós estamos olhando, a igreja de Éfeso começou a perder o foco, começou a se tornar uma igreja secularista. A secularidade tem tomado conta do nosso coração. Se Deus descesse hoje para você e falasse assim: pede o que você quiser que eu vou te dar agora, instantaneamente, o que você pediria? Tome cuidado com o que você pede. Você pode pedir para a tua autodestruição. O meu pedido ao Senhor é: Senhor, eu quero a tua unção. O que eu mais tenho orado esses dias é: Senhor, me dá sabedoria para levar este povo para a tua direção, para o teu caminho, Senhor. Muitas vezes nós sentimos tão pequenos, tão fracos, porque parece que a gente luta, e parece que a coisa não vai, não flui. A palavra parece que bate e volta, mas você precisa guardar pelo menos esta palavra no teu coração, meu irmão. Guardar esta palavra, o desejo da presença de Deus, o prazer da glória do Senhor, precisa se tornar algo, foco primordial na nossa vida. A igreja de Éfeso estava tão próxima da igreja de Deus, nós estamos tão distantes da igreja primitiva, mas esta palavra é muito mais ainda para nós. Nós precisamos viver as doutrinas do Senhor, mas precisamos do entusiasmo do Espírito Santo para viver essas doutrinas. Nós não podemos viver a graça de Cristo chorando e gemendo. Nós vamos viver essa graça em alegria, em satisfação. Pessoas estão sendo destruídas na cidade. Há mortes, homicídio, drogas, prostituição, pessoas morrendo a todo instante no nosso planeta, no nosso mundo. E nós muitas vezes centralizados no foco dos nossos próprios interesses. E eu louvo a Deus porque Deus sempre dá uma chance, né? Versículo 5. O Senhor diz lá para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Nós precisamos retroceder, irmãos. Precisamos lembrar até onde viemos, desse fluir do Espírito. E quando parou, por que parou? O que aconteceu que parou? O que entrou nesse meio? O que interferiu nisso? E veio truncar essa glória, que veio colocar um ponto final ou uma vírgula sequer nessa glória. Precisamos observar, e a palavra de Deus diz no versículo 5: veja onde caíste e arrepende-te. Arrepender quer dizer, mude de atitude, mude de direção, tome uma nova direção. E Jesus faz uma ameaça. E ele diz: senão, venho a ti e moverei no seu lugar o teu candeeiro, misericórdia, caso não te arrependas. Moverei no teu lugar o teu candeeiro. E Apocalipse capítulo 1, versículo 20, olha um pouquinho atrás, no versículo anterior, aí o capítulo 2. Nesse versículo, João explica, o Senhor explica isso. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas, alguma versão diz candelabros, é a mesma coisa.
são os anjos da igreja, das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. João viu os 7 candelabros diante do Senhor. Cada candelabro representava as 7 igrejas. Aqui de Apocalipse, da Ásia. Uma era Éfeso. E o Senhor está dizendo para Éfeso: arrepende, porque senão você vai perder a tua representação diante de mim. Você consegue entender isso? Você consegue entender se nós, como igreja do Senhor, perdemos a nossa representação diante do Senhor? Não estaremos mais lá, não haverá a nossa marca lá, não haverá o nosso sinal lá. Será que o Senhor vai ter o mesmo compromisso conosco? Será que o Senhor vai se lembrar de nós? Esta é a palavra, este é o cuidado, esta é a ameaça que muitas vezes nós corremos, por muitas vezes estarmos extinguindo a obra do Espírito Santo na nossa vida, nos assentando na nossa secularidade, no nosso comodismo, no nosso eu, na nossa vontade, no nosso sonho, no nosso desejo, e deixando aquilo que é do Senhor para trás. Eu não falo aqui em questão de obras, não falo aqui em questão de relacionamento com Deus, porque obra é consequência de um relacionamento. Obra sem fé não vale nada, mas a fé leva às obras. A fé leva às obras. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Eu vejo que a igreja do Brasil está vivendo a igreja de Éfeso. A igreja está comprometida com a doutrina. A igreja tem sido zelosa em relação à palavra. Pensa numa igreja zelosa em relação à palavra, é esta Bíblia de alta qualidade. Aqui ninguém daqui de cima enrola ninguém, não. Se falar bobeira aqui é cobrar depois. Isto é ótimo, é maravilhoso, porque é uma igreja que está dentro do contexto da palavra. É uma igreja que zela pela palavra, e Deus ama isto. Deus ama isto. É uma igreja fiel ao Senhor, e Deus tem mostrado isso, porque Ele tem abençoado esta igreja em todas as áreas. Mas muitas vezes nós temos padecido, nós temos deixado o agir do Espírito Santo, e quando nós deixamos o agir do Espírito Santo, entra a carne, entra o pecado, entra a maledicência, entra a fofoca, entra a destruição, porque essas coisas não habitam com o Espírito Santo. Não há comunhão entre trevas e luz. Não há comunhão. E nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que é tempo de despertarmos e acendermos novamente a glória do Senhor na nossa vida, essa chama do Espírito Santo. Precisamos batalhar para conservar, para que o fogo do altar continue aceso constantemente, para que ele não se venha apagar, não permitir que nada venha roubar a glória do Senhor na nossa vida. Hoje os meios de comunicação são muito versáteis e perigosos, e eles têm solapado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem solapado casas, ele tem solapado famílias. A marca na nossa vida, o selo de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. Efésios 1,13, Paulo fala declaradamente isso. É o selo de Deus na nossa vida, e nós não podemos perder essa marca. Nós precisamos cultivar para que essa marca continue, e continue viva, atuante, poderosa, porque desta forma nós vamos conseguir vencer as perseguições. Do lado contrário, qualquer perseguiçãozinha, as pessoas estarão se aterrando. É preciso restaurar a nossa aliança com Deus. É preciso abrir oportunidade para o Espírito Santo agir. Ah, pastor, eu dou oportunidade. Muitas vezes o medo de Deus tirar coisas da nossa vida fecham as portas para a liberdade do Espírito Santo. Coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. Fecham as portas para o Espírito Santo. O melhor caminho e o único caminho, Jesus disse, versículo 5 de Apocalipse 2, arrepende-te. É tempo de arrependimento. O avivamento começa pelo arrependimento. Avivamento, irmão, não é projeto de igreja.
Avivamento não é programação. Vamos fazer uma programação avivada. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Pode fazer o que quiser. Pode trazer banda, pode trazer, encher isso aqui de alto-falante, que todo mundo fique surdo aqui dentro. Isso não é avivamento. O avivamento começa com arrependimento. E a sequência do arrependimento é a volta à palavra de Deus. Amém, Jesus. Quando o povo volta para Jerusalém e começa Deus derramar um avivamento à nação de Israel, eles ficam o dia inteirinho em pé. Certamente todos eles estavam bom da coluna, no debaixo do sol escaldante, não ouvindo Esdras falar, ouvindo Esdras ler o livro da lei. Quanto tempo você aguenta no culto? Quanto tempo? Cadeirinha almofada, climatizador, e aí daqui a pouco, relógio, meu Deus, não vai acabar essa ladainha logo. Desculpa aí pelo tempo. Até quando? Quanto você está disposto a se entregar ao Espírito Santo? Porque se o Espírito Santo tomar você, meu irmão, ele pode levar você a ficar 3, 4 dias na presença dele sem comer e sem dormir. E você vai voltar de lá e falar assim: eu não quero mais viver, eu quero viver só desse jeito. Aí vão querer te internar achando que você está maluco. Mas Jesus já tem um lugarzinho no hospício do céu para você. Onde o meu lugar está preparado, eu quero ir para lá. Amém? Amém, glória a Deus. Avivamento, despertamento espiritual não é programa de igreja. Não é idealização do pastor, dos líderes de ministério, do missionário, dos evangelistas. Não é de ninguém. É um projeto seu, no teu coração. Avivamento começa aqui, meu irmão. Começa aí, dentro de você. Se eu der lugar, você der lugar, de repente a minha chaminha encosta na tua, encosta no do irmão, vai encostando do outro. Quando vê isso aqui, se torna um verdadeiro incêndio da glória de Deus. Não deixe a chama do Espírito apagar você. Deus tem te chamado para você ser um homem, uma mulher de Deus, para mudar histórias. Deus quer fazer cumprir esse propósito na tua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Aí onde você está sentado, não vou tirar você do teu conforto. Sentado do jeito que você está. Coloque a tua mão no teu coração. Você quer refazer essa aliança com Deus. Você quer reavivar essa aliança com Deus. Você quer dizer assim: Espírito Santo, eu estou aqui nas tuas mãos, do teu jeito, da tua forma, no teu tempo, do jeito que o Senhor quiser, Senhor, pode fazer, porque a minha casa é tua, o meu marido é teu, os meus filhos são teus, a minha esposa é tua, o meu carro é teu, a minha fazenda é tua, Senhor, tudo que eu possuo é teu, a minha meia também é tua, Senhor. For para andar sem meia, descalço, eu estou nas tuas mãos, e eu estou me entregando a ti nesta noite, para o teu jeito, o teu tempo, da tua forma, eu me rendo a ti. Eu quero ser frutífero, eu quero ser ousado por ti, eu quero viver o teu projeto, eu quero viver a tua unção, eu quero viver o teu poder. Vai falando com Deus, depois nós vamos orar juntos, porque eu também estou nesse projeto. Você achou que eu ia ficar de fora? Não vou não. Estou nesse projeto. Eu quero viver a glória do Senhor, mesmo que ela venha e me destrua, eu quero viver. Jó disse: ainda que ele me mate, eu continuo confiando nele. Não importa as circunstâncias, o Senhor é meu Senhor, e Ele sendo meu Senhor e meu pastor, não vai me faltar nada. Vai falando com Deus. O Ministério Louvor vai louvar ao Senhor agora. Nós vamos estar orando.